E aí, beleza pura sem mistura? Dandan aqui na área falando com vocês. Hoje trazer uma rápida reflexão sobre alienação. O que é alienar? Alienar é transferir, ceder a outro direito sobre bens ou direitos, né? Ceder a outros bens ou direitos que seriam seus. Ou então seria, na verdade, uma possibilidade de você se tornar limitado ou condicionado. Então, a alienação nada mais é do que uma condição que se coloca para determinadas situações. E aí trago a reflexão: o quanto você tem sido alienado? O quanto você tem se alienado? O quanto você tem se escravizado? O quanto você tem estabelecido condições para isso ou para aquilo na sua vida? E aí, trazendo para a questão econômico-financeira, quantas e quantas vezes nós nos tornamos alienados, acreditando que nós não podemos fazer isso ou aquilo, que nós não podemos economizar porque não temos dinheiro, que nós não podemos comprar, adquirir alguma coisa porque nós não temos condições. Pensar em determinadas situações, determinados valores é coisa surreal. E aí eu te pergunto, o quanto verdadeiramente você está sendo livre verdadeiramente para poder fazer o que você quiser. Falar sobre dinheiro é um tabu na nossa sociedade latino-americana, em especial na nossa brasileira, é um tabu. Por quê? Porque nós não aprendemos nas escolas, os professores, via de regra, não sabem, raríssimas exceções, mas a regra é essa. Nas nossas famílias, a regra é também que o dinheiro seja um tabu, não seja falado, não se sabe quanto o pai e a mãe ganham, não se sabe quanto é a despesa de uma casa, como a vida funciona e qual o custo disso. E aí, quando nós crescemos, iniciamos a nossa vida independente, entre aspas, né? E começamos a levar as nossas, ou assumir as nossas responsabilidades, e aí que a gente começa a perceber o quanto somos alienados. E muitas vezes trazemos, por questão de alienação, condicionamento mental, de que nós não vivemos numa escassez, ou que não temos condição disso ou daquilo, e que dinheiro não dá em árvore, que não sei o quê. Tudo isso é meios ou mecanismos de nos alienar. Então, começamos a enfrentar a vida, o mercado de trabalho, e perceber que é mais difícil do que parece ser independente. E aí continuamos agindo de forma condicionada, como sempre aprendemos. E aí os problemas, obviamente, vêm, ou as dificuldades, cada uma nas suas dimensões. Então, o objetivo dessa reflexão é o quanto você tem se tornado alienado, o quanto você percebe que o seu comportamento e a sua maneira de lidar com o dinheiro, em especial, é fruto da sua alienação mental, do seu condicionamento para determinado tipo de comportamento. E isso traz um reflexo positivo ou negativo, depende da forma com que se lida, mas via de regra é um comportamento bastante nocivo, bastante ruim mesmo. Por quê? Porque não se consegue liberdade, né? E então a oposição à alienação praticamente é a liberdade, porque você não se escraviza. A alienação, em tese, em termos comportamentais, seria uma forma de escravizar-se a uma condição. Então, nesse sentido, trago aqui para vocês essa reflexão: o quanto vocês têm sido alienados, o quanto você tem sido alienado, o quanto você precisa mudar a sua forma de ver e de fazer o mundo. E aqui é o objetivo trazer uma reflexão sobre essa questão para que você possa iniciar um processo de transformação, um processo de mudança de hábito para ter uma vida mais equilibrada financeiramente. E a razão de trazer
conceitos ligados à educação financeira é objetivando exatamente trazer à consciência a necessidade de buscar um equilíbrio financeiro. E, em especial, o servidor público que, como eu, vive uma situação extremamente delicada. Aos olhos de muitos, o servidor público vive uma vida tranquila porque tem a estabilidade, mas na prática a estabilidade é uma falácia. O que é estabilidade? Muda-se a lei todos os dias. O servidor público não tem fundo de garantia, o servidor público paga 14% para fins de previdência. Os direitos do servidor público são muito próximos do regime geral de previdência, e se não iguais. A maioria dos servidores públicos ganham 2, 3 salários mínimos, a maioria, com raríssimas exceções um pouco mais, dependendo da gradação de cargos, entre outras coisas. O trabalho do servidor público deve ser um trabalho de honra, porque é um trabalho pesado, embora para muitos acredito que não é, mas de fato é. Para quem leva com responsabilidade, é sim. E quem é o patrão do servidor público? Toda a sociedade, todas as pessoas que usam direto ou indiretamente o serviço por ele praticado. Então, dentro dessa perspectiva, é uma responsabilidade gigante ser servidor público, é também uma perseguição gigante e é uma cobrança enorme, porque você não está vinculado a um único patrão. Você tem uma organização institucional que rege a sua carreira, o seu serviço. Normalmente as corregedorias fazem uma triagem para avaliação e monitoramento do comportamento do servidor público e, como dito antes, em sua maioria, servidores que ganham pouco ou relativamente pouco, mas que, na maioria das vezes, por não ter uma consciência, por não ter uma educação financeira, passa por inúmeros problemas. E aqui o objetivo é trazer a consciência, mostrar as possibilidades de virar o jogo, de mudar essa história e crescer, avançar, melhorar a qualidade de vida pessoal e profissional. E acredito sinceramente que o equilíbrio financeiro é um dos maiores, se não o maior gatilho de problemas na vida de um servidor público. Na vida de qualquer pessoa, mas do servidor público em especial, porque o servidor público, assim como você, assim como eu, vivemos sob pressão. E estando sob pressão, nós muitas vezes nos perdemos em termos de responsabilidades econômico-financeira e o nosso comportamento, as nossas preocupações vão refletir na qualidade dos nossos relacionamentos conjugais, na qualidade dos nossos relacionamentos afetivos, seja ascendente ou descendente, pai, mãe ou filhos, nos nossos relacionamentos sociais, com os nossos amigos, com os nossos meios de convívio, no trabalho, nos relacionamentos com os colegas de trabalho, com o público em geral, com os clientes de modo geral e conosco mesmo. E com a entrega do serviço. Compromete muitas vezes a entrega do serviço. Por quê? Porque a cabeça está voltada para um problema que limita a ação dentro dessa alienação, se torna alienado a esse problema, se torna vinculado, condicionado a um problema, e aí o foco da vida muda. E isso traz resultados desastrosos. Então, dentro dessa perspectiva, você pode observar que aí o emocional vai por água abaixo, o financeiro já foi, porque é o que desencadeou todo esse problema, a saúde nem se fala, não, tanto saúde física quanto mental fica totalmente comprometida. A questão da espiritualidade,
baixa. Por quê? Porque passa-se a acreditar que Deus o abandonou, que Deus permitiu, ou que Deus fez com que passasse por esse ou aquele problema. Mas esquece-se de analisar que Deus, na sua bondade infinita, nos colocou aqui, já projetou toda a nossa vida, ou já programou tudo de melhor para nós, e ao nos colocar aqui, Ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu a liberdade, nos colocou aqui livres de qualquer alienação. E nós, com as nossas experiências, com as nossas vivências, com as nossas escolhas, chegamos ao que somos hoje. Trouxemos uma carga de alienação, uma carga de problemas, uma carga de valores, de princípios, de ações que, convertidas em resultado, nos trouxeram onde estamos hoje. E aí pergunto para você: você vive o que você quer hoje? Você vive tudo que você nasceu para ser? Pense nisso. Próximo conteúdo é para você. Forte abraço.